Olá! Hoje eu vou falar sobre um tema que sempre tem grandes chances de cair em concursos, que é a dispensa de licitação em razão de emergência ou calamidade pública, prevista no artigo 24, inciso 4º da Lei 8666 de 93. Vamos começar falando dos requisitos. Bom, a lei fala que é dispensável a licitação em caso de emergência ou calamidade. Emergência é quando o tempo necessário para a licitação é incompatível com a realização do interesse público naquele caso concreto. Já a calamidade ela é uma espécie do gênero emergência. É uma emergência alastrada, que atinge potencialmente um maior número de pessoas, como no caso de uma enchente. Bom, mas a lei fala que é dispensável a licitação em caso de emergência ou calamidade, quando tem-se uma situação de urgência e risco. Urgência é quando se está na iminência concreta e efetiva de acontecer o problema. Risco, por sua vez, nos termos da lei, é a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. Este conceito amplo trazido pela lei é sintetizado pela doutrina na ideia de risco. Só para diferenciar um do outro, uma situação em que tem urgência, mas não tem risco. Vamos considerar que quebrou o carro oficial do prefeito. Bom, você pode até dizer que há urgência em arrumá-lo, mas não há risco nos termos da lei, porque o prefeito deve ter outros veículos à disposição, ainda que não tão luxuosos quanto o seu carro oficial. Agora, uma situação de risco, mas sem urgência. Vamos imaginar que um contrato de limpeza de um hospital está para vencer daqui a 6 meses. Bom, por óbvio, o hospital ficar sem contrato de limpeza é um risco, mas ainda faltam 6 meses. Há tempo para fazer o procedimento adequado. Portanto, não há urgência. O nosso próximo requisito, ele não consta da lei, mas é uma consequência lógica dela. É a ideia de que, se eu tenho uma situação de urgência e de risco que autoriza uma contratação, a contratação que eu vou fazer, o contrato que eu vou fazer, tem de ser adequado para afastar o risco com a urgência que eu preciso. Perfeito? Isso está previsto na decisão 347 de 94 do plenário do Tribunal de Contas da União. Aliás, todas as decisões aqui citadas do Tribunal de Contas da União são decisões do plenário. Essa decisão 347 ela é relevante para a gente falar do nosso próximo tópico, que é a emergência fabricada. Porque a decisão 347 dizia, e eu digo dizia porque ela está desatualizada, já vou falar por quê, mas ela dizia que não seria possível a dispensa em caso de emergência fabricada. Mas o que é emergência fabricada? Emergência fabricada é quando a emergência decorre de uma ação dolosa ou culposa do administrador público. Voltando ao exemplo do hospital. Vamos dizer que o contrato de limpeza do hospital não foi renovado simplesmente porque o administrador esqueceu disso. Ora, aí nós temos uma situação de risco, o hospital não pode ficar sem limpeza, e sim uma situação de urgência, porque o hospital está sem contrato de limpeza. Nesse caso, a sociedade não pode ser punida pela incompetência do administrador. É em razão disso que hoje o Tribunal de Contas da União e a grande maioria da doutrina aceita a dispensa mesmo no caso de emergência fabricada. Como exemplo, Acórdão 1599 de 2011, também do plenário do TCU. Falamos dos requisitos, vamos falar agora dos limites. O primeiro limite que a lei estabelece é de que só pode ser contratado o estritamente necessário para afastar o risco com a urgência que se precisa. Não pode se contratar além disso, nada mais natural. O segundo limite é que o prazo máximo do contrato de emergência é de 180 dias a contar do fato. Isso é importante lembrar. Os 180 dias é a contar do fato. Imaginemos que ocorreu uma enchente no dia 1º de janeiro e que um contrato para solucionar um problema decorrente da enchente foi firmado no dia 21 de janeiro. O prazo máximo daquele contrato é de 160 dias, porque já se passaram 20. Perfeito? O último requisito também tem a ver com prazo, que diz que é vedado, a lei fala que é vedada a prorrogação do contrato. Então a ideia é que seja 180 dias e ponto. Há exceção? Na lei não há exceção. Se a prova perguntar nos termos da lei, não há exceção. Mas a doutrina, boa parte da doutrina, e também o TCU, no Acórdão 820 de 96, admitiu excepcionalmente para preservar o interesse público a prorrogação.
No caso aqui, eram obras que estavam atrasadas, obras emergenciais, por fatos alheios à vontade do administrador. Bom, aqui a gente fecha as limitações, mas há um outro tema que é importante para efeito de concurso em termos de contrato emergencial e que tem a ver com prazo, que é a possibilidade de contratos emergenciais em sequência, de um contrato emergencial após o outro. Primeira coisa que você precisa saber é que pode. Isso, por exemplo, está no Acórdão 1911 de 2009, também do plenário, sempre do plenário, do TCU. Um exemplo de contrato emergencial sequencial permitido, aceito, é a ideia de contrato provisório, que também é um conceito que é bom que você tenha em mente para concurso. Contrato provisório, conforme doutrina e jurisprudência, ocorre quando a gente tem uma licitação correndo, mas aquela licitação está parada em razão de algum imbróglio judicial ou administrativo. Nesse caso, para não ficar sem o objeto daquele contrato, é admitida a contratação emergencial. Ocorre que essa questão judicial ou administrativa pode durar mais que 180 dias. Então, 180 dias depois daquele primeiro contrato emergencial, nós vamos ter uma nova situação de emergência decorrente do fim do contrato emergencial e da permanência da impossibilidade de contratar via licitação. Então, nestes casos, é permitido um novo contrato emergencial sequencial numa hipótese de contrato provisório. Bom, com isso nós falamos dos requisitos, falamos dos limites e de alguns tópicos que sempre têm grandes chances de cair em concurso público. Fique à vontade para comentar o vídeo, enviar sugestões ou fazer contato comigo por meio ou do meu Facebook ou do meu Twitter, que estão aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.